Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo deste ursinho. Ele é um ursinho bem fofinho, fica bem macio, é uma receita de fácil confecção, não é difícil, então pessoas que são iniciantes no mundo do amigurumi vão conseguir confeccionar facilmente. Tem que ficar atento aos detalhes, principalmente na parte da costura, para não costurar perninhas tortas e tal, o bordado dos olhinhos também, mas no geral é uma receita de fácil confecção. O meu ursinho amigurumi aqui, ele ficou com 18 centímetros de altura. Aqui, ficou com 18 centímetros de altura, da orelhinha até o pé. Isso, ele deitadinho. Para esta receita, eu vou estar utilizando o fio Balum Amigo da Pinguim. Ele não é um fio 100% algodão, é um fio 58% algodão e 42% acrílico, de Tex 333. Então, se você quiser alterar aí o fio que você vai utilizar, fique à vontade. Você pode estar utilizando um fio 100% algodão, vai ficar até mais macio ao toque, pode ser aí utilizado para bebês. Esse aqui, se a criança tiver uma alergia aí, já não é tão recomendado, né? Então, vamos utilizar esse aqui. Não utilizamos o novelo todo. Esse novelo aqui tem 50 gramas. Nós não vamos utilizá-lo todo. Vou estar utilizando também este fio aqui. É um fio bege. É o mesmo fio da Balum. Você pode estar utilizando aí uma sobrinha aí bege, marrom que você tem em casa. Porque nós vamos utilizar só um pouquinho. Apenas para o bordado do focinho e para bordar os olhinhos. Vou estar utilizando também linha. Eu vou utilizar essa daqui da Bella Fashion. Mas você pode utilizar só uma sobrinha também, porque eu quero utilizar esse tom de rosa, que eu fiz a versão para meninos e agora eu vou fazer a versão para meninas. Vamos estar precisando também de fibra para o enchimento do nosso ursinho, tesoura para os arremates e agulha de tapeceiro para estar fazendo a costura. E a agulha que eu vou utilizar com esse fio é a agulha 2,5 milímetro. Se você for utilizar um fio mais fino, aí você adapta a agulha que você for utilizar. Ele com o fio mais fino vai ficar menorzinho e você pode utilizar como chaveiro tranquilamente. Se você for optar por um fio maior, ele vai de maior tex, né? Ele vai ficar maior, vai ficar um urso maior. Então, é um urso fácil de fazer, certo? Sem mais delongas, vamos ao passo a passo. Eu vou começar aqui pelos bracinhos, certo? Vamos estar fazendo o nosso anel mágico, costumeiro de sempre. Fiz o xizinho aqui no meu dedo, introduzo a minha agulha aqui por baixo, laço o meu fio, pego o meu fio lá em cima e prendo meu anel mágico. Aqui dentro do meu anel mágico, eu vou estar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pegar o meu fio aqui do meu anel e vou estar fechando o anel mágico. Fechado o meu anel mágico, eu vou para minha segunda carreira e vou fazer aumento. Em cada ponto de base, eu estarei fazendo 2 pontos. E ao final da carreira, eu vou estar com 12 pontos baixos. Dois pontos em cada ponto. Cheguei aqui ao final da minha carreira e estou com meus 12 pontos. Se você é iniciante, eu aconselho que ao final de cada carreira você faça a conferência para ver se está tudo certo. Eu vou conferir aqui. Aqui eu tenho, com o fio branco, às vezes pode ser um pouquinho difícil de enxergar os pontos, mas só olhar com atenção. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiquei com os meus 12 pontos baixos.
Vou para a minha terceira carreira, onde eu vou estar fazendo um ponto e um aumento. Fiz um ponto, agora eu vou fazer um aumento. E isso eu vou estar repetindo por toda a minha volta. Vão ser uma sequência de seis vezes. 6 vezes um ponto baixo e um aumento. Faço um ponto baixo e faço um aumento em seguida. Um ponto baixo e um aumento. Mais um ponto baixo e mais um aumento. E mais uma vez um ponto baixo e um aumento. E cheguei ao final da minha carreira. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. No meu caso, eu já tô bem acostumada com os pontos, né? Então, eu não utilizo o marcador. Raramente eu utilizo o marcador de pontos. Mas se você é iniciante, é imprescindível que você tenha um marcador para você marcar o começo e o final da carreira, certo? Terminei aqui a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras de repetição. Vou fazer ponto sobre ponto por 2 carreiras. 3, 4. Eu vou fazer aqui as minhas para que o vídeo não fique tão longo. São 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nossa carreira de baixo estava com 18 pontos, então as próximas 2 carreiras terão que ter 18 pontos. Eu vou finalizar aqui as minhas 2 carreiras e retorno já já. Voltei aqui com as minhas 2 carreiras concluídas. Vamos conferir juntos. Minha primeira carreira ficou com 6 pontos baixos, minha segunda carreira com 12 pontos baixos, a minha terceira carreira 18 pontos baixos e minhas próximas 2 carreiras foram com 18 pontos baixos cada uma. Agora eu vou para a sexta carreira. Isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Vamos para a sexta carreira, que nós iremos fazer diminuições. Eu vou logo cortar esse excesso de fio que tem aqui do anel mágico para não ficar atrapalhando. Na nossa sexta carreira, nós vamos fazer uma sequência de 3 diminuições. Eu faço a minha diminuição pegando a alcinha da frente de um ponto, vou na próxima alcinha do outro ponto, laço meu fio e faço um ponto baixo. Repito novamente, uma alcinha de um ponto, uma alcinha do outro ponto, laço meu fio e faço um ponto baixo. Novamente, alcinha de um ponto, alcinha do outro ponto e faço ponto baixo. Dessa forma, fiz uma sequência de 3 diminuições. E vou finalizar a minha carreira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. 12 pontos baixos, que com os nossos 3 pontos de diminuição, fazem um total de 15 pontos baixos. Essa nossa sexta carreira fica com 15 pontos baixos. E o nosso bracinho já está começando a tomar forma. A partir daqui, será apenas carreira de ponto sobre ponto. Nós estamos com 15 pontos baixos, nós faremos uma sequência de 9 carreiras de 15 pontos baixos em cada carreira. Vou fazer aqui a primeira carreira com vocês. São 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz a minha primeira carreira de ponto sobre ponto.
Aqui eu vou fazer mais 8 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas e aí, quando tiver pronto, eu retorno aqui. Fiz aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de... Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. 15 carreiras, sendo que a nossa primeira carreira foram 6 pontos baixos. A nossa segunda carreira de aumentos foram 2 pontos baixos em cada ponto, ficaram um total de 12. A nossa terceira carreira foi de 1 ponto e um aumento, que fica o total de 18 pontos. Aí fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto. Aí fizemos uma carreira com 3 diminuições e mais uma sequência de 9 carreiras de ponto sobre ponto, ficando neste formato, desculpem. Agora vamos colocar enchimento. Se você já quiser colocar enchimento enquanto estiver fazendo por aqui assim, é até mais fácil. Vou pegar aqui meu enchimento. Com a ajuda da minha agulha, eu vou posicionar aqui o bracinho. Não vou encher meu bracinho totalmente, tá? Pra ele não ficar com aquele aspecto de robozinho, né? Pra ele ficar com o bracinho mais flexível. Vou encher só até um certo ponto. Enchi até aqui. Ficamos dessa forma. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira do bracinho. Tá aqui meu bracinho, certo? Aqui a curvinha aqui. Vamos estar fechando aqui assim, certo? Deixando esse formatozinho aqui, a curvinha, pra lateral. Aqui eu vou caminhar com mais um ponto, pra chegar até ali ao lado. Caminhei com um ponto, pra aqui, quando eu dobrar aqui, minha curvinha fique bem aqui na lateral. Vou virar aqui meu trabalho e aqui eu vou fechar com ponto sobre pontos. Pegando de um lado, um ponto de um lado e um ponto do outro. Vou fazer um total de 7 pontos baixos, fechando meu bracinho. Sete pontos. Ficou dessa forma. Fechei aqui com ponto sobre ponto, minha curvinha fica aqui na lateral. Agora aqui eu já posso arrematar meu fio deixando uma perna aqui para costura. Vou puxar aqui meu fio e já tenho meu primeiro bracinho pronto. Agora você pode voltar aí o vídeo e confeccionar seu segundo bracinho. Dando sequência, agora nós vamos fazer a perninha do nosso urso. Vou fazer aqui meu anel mágico novamente. Laço meu fio aqui. Fecho meu anel mágico. Aqui dentro eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel. Vou logo dar um nozinho aqui pra facilitar. Dei o meu nozinho aqui. Vou cortar o excesso de fio aqui pra não atrapalhar. E vamos dar sequência para nossa segunda carreira, onde iremos fazer uma sequência de 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Fiz meu primeiro aumento, meu segundo aumento, terceiro aumento, meu quarto aumento, quinto e o sexto aumento, ficando o total de 12 pontos baixos.
Vou agora para minha terceira carreira, que é a sequência de um ponto baixo e um aumento. Por toda a volta, eu estarei fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, mais um aumento, por toda a minha volta. Ao final desta carreira, teremos um total de 18 pontos baixos. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e mais um aumento. E cheguei ao final da minha carreira. Estou com meus 18 pontos baixos. Vou fazer mais uma carreira de aumento. Agora serão 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer aqui. Quando eu terminar minha carreira, eu retorno ao vídeo. Finalizei aqui a minha quarta carreira com 2 pontos baixos e um aumento, perdão. E fiquei com um total de 24 pontos baixos. As nossas próximas duas carreiras serão de repetições. Aqui eu tenho um total de 24 pontos baixos, então, na minha quinta e na sexta carreira, eu farei ponto sobre ponto. 24 pontos em cada carreira. Vou iniciar aqui um ponto, 2, 3. Vou finalizar aqui minha carreira com 24 pontos. Farei mais uma, e aí eu retorno aqui. Terminei aqui as minhas duas carreiras de ponto sobre ponto. E agora, vamos para a carreira de diminuição. Eu começo com 2 pontos baixos. Agora, eu faço as minhas diminuições. Vou fazer 5 diminuições, pegando a minha alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e faço um ponto baixo. Novamente, a alcinha de um ponto, a alcinha do outro ponto e mais um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por 5 vezes. Minha terceira diminuição, mais uma, 4 diminuições e mais uma, 5 diminuições. Fiz aqui as minhas 5 diminuições e já estou dando formato ao pezinho. E aqui eu vou finalizar a carreira com ponto sobre ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos, finalizando a minha carreira. Fiquei aqui com um total de 19 pontos baixos. Foram 2 pontos baixos que eu fiz para iniciar a carreira, 5 diminuições e finalizei com 12 pontos baixos. Fica um total de 19 pontos. Agora, eu farei a sequência de ponto sobre ponto. São carreiras circulares de ponto sobre ponto. No total, serão 9 carreiras com 19 pontos baixos cada uma. Vou fazer aqui a primeira com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 pontos baixos. Terminei a minha primeira carreira de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer uma sequência de mais 8 carreiras de ponto sobre ponto. Farei aqui as minhas e retorno ao vídeo. Lembrando que quando você tiver feito um pouquinho mais de carreira antes de finalizar, você já pode colocar enchimento
na perninha, para que não fique tão difícil de colocar depois. Lembrando também de não encher até o final. Desculpem. Colocamos o enchimento apenas até a metade da perninha, para que ela fique ali mais flexível. Voltei aqui com a minha carreira, com as minhas carreiras de ponto sobre ponto finalizada. Fiquei com um total de 16 carreiras, da primeira à última. Agora nós vamos fazer mais uma carreira, onde iremos fazer 2 diminuições, para que essa perninha ela dê uma leve afunilada aqui. Vou fazer aqui no meu primeiro ponto aqui, eu já faço uma diminuição. Aí, vou seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, fazer o total de 8, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu faço mais um ponto baixo. Perdão, mais uma diminuição. Uma diminuição e vou finalizar a carreira. Com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa nossa última carreira aqui, fizemos uma diminuição no primeiro, aí fizemos uma sequência de 8 pontos baixos, mais uma diminuição e finalizamos com 7 pontos baixos. Agora, nós vamos fechar a nossa perninha. No bracinho, a gente teve a necessidade de fechar desta forma, para que a curvinha ficasse para a lateral. A perninha é diferente. Essa curvinha aqui, essa dobrinha aqui da perna, tem que ficar para frente. Então, vamos fechar dessa forma. Dessa forma, eu laço meu fio. Vou pegar um ponto aqui de um lado, um ponto do outro lado e fechar com ponto baixo. Vou repetir esse mesmo passo até o final. 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E fechei a minha perninha, ficando dessa forma. Aqui eu já posso cortar meu fio, deixando uma perninha para costura. E agora é só confeccionar sua segunda perninha. Vou reservar minha perninha aqui e já vamos dar sequência fazendo o focinho do nosso ursinho. Apareci aqui com o novelo quase vazio, mas não se assuste, não é que o novelo tá acabando. Aqui eu aproveitei que eu já tinha um novelo aberto e já vou logo finalizar com ele antes de abrir o outro. Vou dar início no meu ao focinho do ursinho com o anel mágico. Aqui no meu anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos, vou fechar meu anel mágico. Minha próxima carreira eu vou fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto. E ao final da carreira eu terei um total de 12 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiquei com 12 pontos baixos. Agora eu vou para minha terceira carreira e vou fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Quer dizer, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento.
por toda a minha volta. Ao final da carreira, teremos um total de 18 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, eu farei uma sequência de 2 carreiras de repetição. Tenho 18 pontos baixos nessa, então, vou fazer mais 2 com 18 pontos baixos. Voltei aqui com o focinho do nosso focinho pronto. Pedindo desculpa porque eu falei que eram 2 carreiras de repetições, mas é apenas uma carreira de repetição, tá? A primeira carreira tem 6 pontos baixos, na segunda carreira 12 pontos baixos, a terceira 18 e a nossa quarta carreira é de ponto sobre ponto. Essa é a receita do focinho. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, vou cortar um pedaço de fio para costura. Não corte muito pequeno, porque a gente tem que circular todo esse focinho costurando. Vou reservar aqui. Vamos fazer agora a orelhinha. A orelhinha do nosso focinho é a mesma receita do focinho, certo? É uma sequência de... Você faz o anel mágico, aí faz 6 pontos baixos, depois é o aumento, fica o total de 12 pontos baixos. Aí, na próxima carreira, você faz um ponto e um aumento, 18 pontos baixos. E aí, você faz uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto. 18 pontos em uma carreira, 18 pontos na outra, certo? É o mesmo passo a passo do focinho, com a diferença de que tem uma carreira a mais. E, para finalizarmos, temos nosso fio aqui. Eu vou cortar meu fio, finalizar aqui, e vou passar esse fio por entre meus pontos, fechando a minha orelhinha, certo? Vou pegar aqui um ponto de um lado, um ponto do outro, laço meu fio, puxo aqui. Vou fazer isso novamente. Vou seguir fazendo assim por todos os pontos. É como se fosse uma costura. E o meu último ponto. Fiz isso, ficou fechadinho. Agora, eu pego esse fio e dou uma leve puxada para que a orelhinha fique nesse formatozinho aqui. Fique aqui o formato de uma conchinha. Certo? Vamos fazer 2 dessas, 2 orelhinhas do ursinho. Certo, agora que nós já fizemos as perninhas, os bracinhos, a orelha e focinho, vamos para as partes maiores, que é o corpinho e a cabecinha. Vamos começar aqui com o corpinho. Vamos, nosso anel mágico de costume. Vou fechar aqui meu anel. E aqui dentro, vou fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Vou para minha segunda carreira de aumento. 2 pontos em cada ponto de base. 2 pontos em cada ponto, ou seja, 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos ao final da nossa carreira. Feito aqui a minha segunda carreira, vou para minha terceira. 1 ponto e um aumento. Começo com um ponto, seguido por um aumento, novamente um ponto e um aumento. E, no final da minha carreira, terei 18 pontos baixos. Terminada a minha terceira carreira, vou para a quarta, que será uma sequência de 2 pontos baixos
e uma diminuição. 2 pontos, uma diminuição não, perdão, um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Vou seguir assim por toda a carreira. E ao final, eu terei um total de 24 pontos. Terminei aqui a minha quarta carreira, de 2 pontos baixos e um aumento, que totalizaram 24 pontos baixos. Vou agora para a minha quinta carreira. Farei 3 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2, 3. Aqui, meu fio desfiou. 3. E meu aumento. Vou seguir assim por toda a carreira, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a volta, e no final da carreira eu terei um total de 30 pontos baixos. Finalizei aqui a minha quinta carreira, com 3 pontos baixos e um aumento, ficando com 30 pontos. Vou agora para a minha sexta carreira, onde eu farei 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e um aumento. Vou seguir repetindo 4 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. E no final, eu terei o total de 36 pontos baixos. Vou fazer aqui, volto já já. Terminei aqui a minha sexta carreira com 4 pontos baixos e um aumento, que totalizou 36 pontos baixos. Agora, eu vou para a minha última carreira de aumento, que é 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e meu aumento. Sigo dessa forma até o final da minha carreira. Ao final, eu terei um total de 42 pontos baixos. Vou finalizar a minha carreira, volto já já. Finalizei aqui a minha carreira, fiquei com um total de 42 pontos baixos. Agora, faremos uma sequência de 7 carreiras de repetição. Temos 42 pontos baixos nessa carreira, e pelas próximas 7 carreiras, faremos 42 pontos baixos em cada uma. Então, aqui nós fizemos 7 carreiras de aumento, da 8ª carreira até a 14ª serão de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha sequência, e quando finalizar, eu retorno aqui. Terminei aqui a minha 14ª carreira, foram 7 carreiras de ponto sobre ponto, com 42 pontos em cada uma. Vou agora para a minha 15ª carreira. Agora, eu vou fazer uma sequência de diminuições. Vou começar fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer uma diminuição. Laço um alcinho, a outra alcinha e faço minha diminuição. Repito novamente 5 pontos baixos, 3, 4, 5, e faço mais uma diminuição. Novamente 5 pontos baixos. E uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira. Será um total ficaremos com um total de 36 pontos baixos ao final da carreira. Faremos uma sequência de 6 vezes 5 pontos baixos e uma diminuição. Quando eu terminar aqui a minha carreira, eu volto para conferirmos. Terminei aqui a minha 15ª carreira, que foi uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição.
Fiquei com um total de 36 pontos baixos. Agora, a minha próxima carreira será de ponto sobre ponto. Tenho 36 nessa, a próxima terá o total de 36 pontos novamente. Ponto sobre ponto por toda a minha volta. Vou fazer aqui os meus pontinhos e retorno já já. Terminei aqui a minha 16ª carreira, que foi de ponto sobre ponto. Agora, vou fazer mais uma carreira com diminuições. Iniciaremos com 4 pontos baixos. E em seguida, uma diminuição. Novamente, 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada base. E uma diminuição. E sigo dessa forma até o final da carreira, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a minha 17ª carreira, que foi de 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com um total de 30 pontos baixos. A minha próxima carreira, a 18ª, será de pontos sobre pontos. Tenho 30 pontos baixos nessa carreira, terei 30 pontos na minha próxima carreira. Para cada ponto, eu faço um pontinho. Vou estar fazendo aqui os meus e retorno já já. Terminei aqui a minha 18ª carreira, fiquei com 30 pontos baixos. A minha próxima carreira será de diminuições. Vou fazer 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada base, para cada ponto de base. E uma diminuição. Três pontos baixos. E uma diminuição. Sigo dessa forma por toda a minha volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da carreira, eu terei um total de 24 pontos baixos. Vou seguir aqui junto com vocês até o final, já estamos bem pertinho. E minha última diminuição. Fiquei com um total de 24 pontos baixos. A minha próxima carreira será de ponto sobre ponto. Tenho 24 nessa, então na minha próxima carreira terei 24 pontos baixos. Terminei aqui a minha 20ª carreira de ponto sobre ponto, com 24 pontos no total. Irei agora para a minha 21ª carreira, que também será de diminuição. Será a nossa última carreira de diminuição. Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Faço isso por toda a minha volta. Ao final da volta, terei um total de 18 pontos baixos. Dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e mais uma diminuição. Finalizei aqui minha carreira e a minha última carreira será de ponto sobre ponto. Vou fazer a minha última carreira, logo após já posso arrematar o fio e encher o corpinho do ursinho. Finalizei aqui o corpinho do nosso ursinho, já coloquei enchimento e vou deixei aqui o fio para costura, tá? Vou reservar aqui e vamos fazer a cabeça do ursinho. Eu já dei início aqui,
porque é uma sequência de repetição do que a gente já fez até o momento, certo? Aqui nós iniciamos com o anel mágico, aí na primeira carreira nós fazemos 6 pontos baixos, na segunda carreira nós fazemos 6 aumentos, que é 2 pontos baixos em cada ponto, ficando um total de 12 pontos. Na terceira carreira nós fazemos uma sequência de 1 ponto e 1 aumento, e fica o total de 18 pontos. Na quarta carreira, nós fazemos uma sequência de 2 pontos e um aumento, ficando um total de 24. Na quinta carreira, nós fazemos 3 pontos e um aumento, fica o total de 30 pontos. E na quinta carreira, na sexta carreira, fazemos a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, e fica o total de 36 pontos baixos. Essa é a sequência que vamos fazer para a cabecinha. Fazemos até 4 pontos e um aumento, até 36 pontos baixos, e a partir daqui vamos fazer uma sequência de 7 carreiras de ponto sobre ponto. Nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sétima à 13ª será apenas ponto sobre ponto, sendo 36 pontos em cada carreira. Vou fazer aqui a minha sequência e retorno com vocês. Terminei aqui a minha sequência de ponto sobre ponto. Fiz aqui 7 carreiras com 36 pontos baixos em cada carreira. Agora, eu vou para a minha 14ª carreira, que será uma carreira de diminuições. Vou iniciar com 4 pontos baixos. 3, 4. E no próximo, eu faço a minha diminuição. Repito novamente, 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou seguir assim até o final da carreira. E terei um total de 30 pontos baixos. Terminei aqui minha 14ª carreira, fiquei com 30 pontos baixos. Agora vou para a 15ª carreira, que será uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e ao final eu terei um total de 24 pontos baixos. Terminei aqui a minha 15ª carreira, fiquei com 24 pontos no total. Vou para a minha última carreira de diminuições. E farei uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Faço isso por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter o total de 18 pontos baixos. Eu finalizo a minha carreira e retorno aqui para fazermos a próxima. Eu terminei a minha carreira de diminuições, fiquei com 18 pontos baixos e fiz mais uma carreira de ponto sobre ponto. Mais uma carreira de 18 pontos baixos. E assim, eu finalizo a cabeça do nosso ursinho. Aqui eu já posso arrematar meu fio. Não preciso deixar fio para costura, já que deixamos no corpinho. Finalizo aqui. Vou passar esse fio aqui para dentro da cabecinha. Se você quiser fazer esse processo aqui com uma agulha de tapeceiro, é bem mais fácil. Eu já tô aqui mesmo com a minha agulha de crochê, então vou logo fazer aqui, que é mais prático. Finalizada a minha cabecinha, vou colocar enchimento e vou retornar depois para fazermos a etapa final, que é a costura do nosso ursinho, certo? Até daqui a pouco. Voltei aqui com todas as minhas partes prontas, o corpinho, a cabecinha, os bracinhos, as perninhas, o focinho e as orelhinhas. Agora, nós vamos para o próximo passo, que é a costura do nosso amigurumi.
Tô aqui com a minha agulha de tapeceiro. Vou começar unindo a cabeça ao corpinho. Vou deixar as demais partes aqui aguardando e vamos começar. A nossa cabecinha, nós cortamos o fio, arrematamos e finalizamos, certo? Deixamos o fio no corpinho para a costura. Vou pegar o meu fio, colocar na minha agulha de tapeceiro. E vamos iniciar. Nós terminamos aqui o corpinho com 18 pontos baixos. Igualmente, terminamos a cabeça com 18 pontos baixos. Então, será um ponto para cada. Estou aqui com meu fio aqui. Venho em algum ponto da cabecinha, insiro a minha agulha, puxo meu fio. E vou dar sequência à costura, pegando um fio do corpo, um ponto do corpinho, um ponto da cabecinha. Um ponto do corpinho e um ponto da cabecinha. E vou dando sequência. Fiquei com uma pequena abertura aqui, porque eu vejo que há necessidade de eu completar com enchimento. Então, aqui é o momento. Só mais um pouquinho. E vou finalizar com o fechamento. Pegando um ponto do corpinho com um ponto da cabeça. É sempre bom ter cuidado na hora de fazer a costura, para que não esteja puxando a fibra. No meu caso aqui, eu já peguei um pouquinho, né? Vou estar retirando. Já finalizei toda a minha costura, mas eu vi que bem aqui ficou um buraquinho. Então, eu já vou aproveitar esse fio e vou pegar as alcinhas do meu ponto aqui e vou fechar. Vou inserir a minha agulha dentro do meu amigurumi, passar lá pra cima e puxar. Ainda não vou arrematar esse fio, vou deixar ele ali por enquanto.
Tá aqui a cabecinha unida ao corpinho. Vamos agora estar unindo os bracinhos. Vou estar posicionando o bracinho do meu amigurumi bem aqui próximo ao pescoço, ó, dessa forma, ficando apenas 2 carreirinhas do corpinho. Posicionei aqui. Eu não vou estar usando alfinete, tá? Como é um amigurumi pequeno, é só posicionar corretamente que não há necessidade de utilizar alfinetes. Posicionei aqui. Vou estar inserindo a minha agulha no corpinho, pegando apenas o ponto. Cuidado para não puxar fibra nesse processo. Prendi aqui. Venho no bracinho. Prendo, volto lá no corpinho. Pego outro ponto. Puxo. Venho no bracinho. E assim eu sigo até o final, pegando um ponto do corpinho, um ponto do bracinho. Um ponto do corpinho e um ponto do bracinho. Insiro aqui a minha agulha e jogo meu fio aqui para trás. Deixo meu fio aqui, eu ainda não arremato. Ficou desta forma. Agora eu costuro o outro braço aqui do outro lado. Posiciono o bracinho do meu amigurumi no corpinho, tendo cuidado de observar o formato do bracinho. Aqui, ó, onde ele fica arredondadinho. Observe o outro lado também, para que na distração você não costure para trás, certo? Vou posicionar aqui, observando onde eu posicionei o bracinho anterior. Venho na mesma direção. E começo o meu processo de costura. Ficou posicionado aqui, prendo aqui com o dedo e começo a minha costura. Pegando um ponto do corpinho e um ponto do bracinho. Prendi aqui, vou jogar o meu fio lá para trás. De preferência, tente posicionar no mesmo ponto onde você colocou o fio anterior, para que depois a gente possa arrematar tudo junto. Joguei o meu fio para trás.
E ficou desta forma. Meus bracinhos já estão costurados. Vamos agora para as perninhas. Venho aqui no corpinho, vou posicionar a perninha do meu amigurumi, dessa forma. Onde a gente iniciou, eu venho aqui, posiciono. Ó, começamos aqui. Aqui tá o nosso anel mágico. Acho que dá pra ver, né? Porque a iluminação não tá muito boa, porque já é noite aqui. Posicionei aqui. E vou iniciar minha costura. E assim, está costurada uma perninha. Vou passar aqui o meu fio para o corpinho, jogar ele para trás e deixá-lo aqui aguardando. Vou pegar minha outra perninha. E vamos fazer o mesmo processo. Vejo aqui, posiciono e vejo como fica. Eu já viro assim, dou uma giradinha e vou começar minha costura. Pegando um ponto do corpinho e um ponto da perninha. E está presa, ficando dessa forma. E a frente fica assim. Vou estar colocando o meu fio lá onde eu saí com o fio da outra perninha. Vou deixar os dois juntinhos lá. Já temos bastante fio aqui atrás, então para não atrapalhar, vamos começar o arremate. Eu deixei, isso aqui são as perninhas dos bracinhos que eu joguei para trás. Vou estar dando nó. Vou dar outro nó.
E vou estar cortando. Veja que o nozinho ficou aqui, né? Ficou aparente. Então, a gente vem com uma agulha aí, empurra aqui, pronto. Mesma forma eu faço com a outra perninha que ficou. Dou 2 nozinhos. Corto meu fio. E empurro o nozinho que ficou aparente pra dentro do nosso amigurumi. Prontinho. Ficando desta forma. Agora, vamos para a parte da cabecinha. Vamos começar com o focinho. Tô aqui com o focinho do meu amigurumi. Vou estar arrematando esse fio aqui do anel mágico do início, para que ele não atrapalhe no momento da costura. Vou posicionar o focinho na cabecinha, desta forma, e vou seguir com a costura. Se você quiser fixar com alfinetes aqui para que ele não se mova, você pode estar fazendo isso. Eu vou apenas segurar mesmo aqui com o meu dedo, que como é uma peça pequena, ele não vai sair do lugar. Posicionado aqui o focinho, eu venho aqui na cabecinha, pego um ponto e eu inicio minha costura. Venho no focinho, mais um pontinho, venho, meu amigurumi, puxo o fio. E assim eu sigo por toda a volta. Um pontinho do focinho, pegando um pontinho da cabecinha. Veja que aqui na cabecinha eu estou dando preferência para não inserir a agulha dentro do amigurumi, sim pegar as alcinhas aqui externas, para que não corra o risco de puxar fibra nesse processo.
Quase finalizando aqui, tem um pequeno espaço. Aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra. Não precisa ser muito, só um pouquinho mesmo. E vou finalizar a costura, pegando a alcinha lá do corpinho e a alcinha do focinho. E cheguei ao final. Prendi meu último pontinho. Ficou dessa forma. Vou inserir minha agulha e jogar esse fio para trás da cabecinha. Vou colocá-lo aqui juntamente com o outro fio que está aqui esperando. Vou juntar os dois. Dei um nozinho. Vou cortar o meu fio. E vou jogar esse pontinho lá pra dentro. Prontinho. E ficou desta forma. Agora, vamos para o próximo passo, que é costurar as orelhinhas. Vou estar posicionando aqui a orelhinha do meu amigurumi. A partir aqui do início aqui, eu pulo uma carreira, na segunda carreira eu posiciono, ficando desta forma. E aqui eu vou iniciar minha costura. Pego o pontinho da cabecinha e o pontinho da orelhinha. Ficou faltando mais um pontinho ali, eu vou voltar aqui, inserir aqui minha agulha e prender meu último ponto. Retorno com minha agulha para a cabecinha, saio com ela aqui atrás. E temos uma orelhinha no lugar. Agora vamos prender a nossa outra orelhinha.
Venho com a minha orelhinha aqui meu ponto do início, vou pular uma carreira e vou posicionar aqui, na segunda carreira, certo? Verifico aqui as posições das orelhas para ver se estão na mesma direção e já inicio a minha costura. Prontinho, orelhinhas posicionadas. Já vou jogar o meu fio aqui para trás, onde tem o outro. E vou estar arrematando. Pronto, todas as peças costuradas, agora vamos para o bordado dos olhinhos e do focinho. Vou pegar o meu fio aqui na cor bege. Vou estar utilizando uma quantidade não muito grande, né? Pega pouco fio esse bordado. E com meu fio aqui na minha agulha, vou inserir a minha agulha num pontinho aqui aleatório aqui de trás. Vou sair aqui, bem rente à costura que a gente fez do focinho. Vou sair com a minha agulha aqui. Puxo, mas não puxo totalmente, deixo uma perninha aqui atrás. E vou contar. Inserir aqui, sair com a minha agulha bem aqui, vou conferir 1, 2, na terceira carreira eu introduzo a minha agulha e saio na mesma direção aqui do outro lado. Lembrando sempre de procurar a mesma direção, a mesma carreira para poder sair lá do outro lado. Vou puxar o meu fio. Da mesma forma que eu vou conferir. Saí com a minha agulha aqui, vou conferir 1, 2, na terceira carreira eu introduzo a minha agulha. E vou sair aqui. Lá onde eu iniciei meu ponto. No mesmo lugar. Puxe com cuidado para que nesse processo não venha fibra junto. Vou fazer novamente.
venho aqui e saio aqui do outro lado. E venho aqui. Daqui, eu já não volto para sair aqui do outro lado. Eu vou subir para sair bem aqui no centro do focinho. Bem aqui, ó, a carreira onde iniciamos o focinho. Vou subir com a minha agulha para lá. Ó, tenha cuidado na hora de fazer esse processo, porque o fio não fique torcido, para que ele fique bem retinho. Prontinho. Saí aqui. Agora, eu vou contar uma na segunda carreira. Vou introduzir minha agulha e vou fazer e sair aqui novamente. E vou puxar o meu fio. Vou contar uma na segunda carreira, introduzo a minha agulha e volto lá no meu ponto inicial novamente. Ficando dessa forma. Fiquei com esse Vzinho aqui no focinho. Agora, vamos trabalhar para preencher esse Vzinho. Vou lá no meu ponto de cima, saio aqui no meu ponto aqui do meio. E vou preenchendo. À medida que vamos fazendo isso, automaticamente vamos achatando um pouquinho o nosso amigurumi. Não tem problema, depois que tudo tiver costurado e bordado, com as próprias mãos a gente vem moldando as partes. À medida que vamos preenchendo, vai ficando um pouquinho mais difícil colocar a agulha lá no buraquinho, no pontinho do centro. Mas com jeitinho a gente consegue. Aí você já vai arrumando os pontinhos. Vou colocar mais um, ó. Há um espacinho aqui, vou preencher. Vou colocar meu fio aqui. Colocar aqui, mas eu não vou voltar para cá. Vou com ele aqui para a lateral. Sim. Ficando dessa forma. Aí, eu venho com meu fio, passo aqui por cima, venho no pontinho aqui ao lado e retorno aqui do outro lado. Faço isso mais uma vez. Venho aqui, saio com meu fio do outro lado. Ficando dessa forma. Aqui ficou um espacinho, com a própria agulha aqui nós vamos posicionando os fios para que fique mais fechadinho. Ficou dessa forma o nosso bordadinho.
Aqui eu vou introduzir a minha agulha aqui no pontinho onde eu estava e vou sair lá no pontinho onde eu iniciei. E aqui, vou dar um nozinho e arrematar o meu fio. Com a minha agulha, eu venho empurrando esse fio com cuidado pra dentro. Temos que ter cuidado na hora de dar um nozinho para que a gente não dê nó em ponto diferente, senão ele não entra. Aqui, joguei o meu pontinho lá pra dentro. De forma que não fique visível do lado externo. Prontinho. Prontinho o nosso ursinho. Agora, vamos para o lacinho. Eu venho aqui com o meu fio rosa. Como o meu fio é de uma espessura menor, vou estar utilizando uma agulha menor. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou voltar na minha 5ª correntinha. Ficando desta forma. E vou seguir com pontos altos. Ficando com 5 pontos altos. E eu vou subir 3 correntinhas, vou virar meu trabalho e vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui 5 carreirinhas. Subo 3 correntinhas, viro meu trabalho e faço ponto alto em cima de ponto alto. Vou estar fazendo mais uma carreira. E arremato meu fio. Arrematei aqui meu fio. Vou colocá-los aqui pra trás. O pontinho do início e o do final. Está colocando os fios para o mesmo lado. Ficou dessa forma. Aqui eu já posso cortar. Depois é só vir com a cola de silicone e colocar nas pontinhas para não correr risco de soltar.
Feito isso aqui, eu venho com... Eu vou utilizar o meu fio que sobrou da costura, o meu fio branco, e vou... Fiz aqui 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5. Deixando 2 para cada lado, vou pegar a minha carreira do meio, franzi-la e simplesmente vou passar o meu fio aqui, algumas voltinhas. Vou estar amarrando aqui atrás. E tem um lacinho. E vou estar colocando aqui na minha alcinha. Vou mostrar aqui como é que eu prendo. Eu não gosto de colar. Geralmente crianças pequenas colocam na boca e puxam. Então com a cola é mais fácil de soltar. Tô aqui com as 2 perninhas do meu lacinho. Coloquei uma na minha agulha. Venho aqui na orelhinha. Passo. Saio do outro lado. Deixo esse fio aqui esperando. Pego a minha outra perninha. Coloco aqui na minha agulha. Venho aqui num pontinho aqui da orelhinha. E saio lá atrás. Posiciono aqui para que fique arrumadinho. Ficando desta forma. Aqui eu vou caminhar alguns pontos, atravessando alguns pontos, para não correr risco desse laço se soltar depois. Vou caminhar por alguns pontos e vou deixar esse fio aqui esperando. Pego o meu outro fio que eu deixei lá, coloco na minha agulha novamente e faço o mesmo processo. Passo por alguns pontos. E saio onde o meu outro fio está. Aqui eu já posso dar o nó. E arrematar o meu fio. Da mesma forma, eu vou colocar este pontinho pra dentro. E está pronto a nossa alcinha. Aqui, se você quiser fazer algum detalhezinho, coloca aqui na barriguinha, vai ficar um charme também. E está pronto a nossa alcinha. A mesma receita, com a diferença de que aqui eu fiz a gravatinha azul e aqui eu coloquei o lacinho rosa. Aí você pode abusar da sua imaginação, fazer com outros fios de textura diferente, deixar menor, deixar maior, colocar acessórios, um detalhezinho aqui na barriguinha, pode fazer com cores diferentes, o início das patinhas. A imaginação é fértil. Espero que tenham gostado da videoaula. Até a próxima.